O tema dessa noite é a insolubilidade do casamento, baseado no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Separem o que Deus Uniu. O tema da nossa palestra, como eu falei anteriormente, é sobre a insolubilidade do casamento, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem de nós já não se perguntou sobre aquela velha frase, o que Deus uniu, o homem não separa? Já se indagou sobre o casamento e sobre o divórcio? São diversas questões que cada um de nós tem uma visão diferente sobre o casamento, sobre a vida afetiva. E nesse capítulo, a gente consegue perceber muito bem isso. Logo no início, ele começa a falar sobre a diferença entre a lei civil e cultural, a lei dos homens, e a lei de Deus, a lei divina. Duas leis diferentes que regem a sociedade. Quem tiver mais interesse em conhecer sobre as leis de Deus, as leis divinas, eu indico o livro dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Mas, especificamente, do tema dessa palestra, que é sobre o casamento, nesse Evangelho também a gente consegue ver, nesse capítulo do Evangelho também a gente consegue ver, analisando que em diferentes países, em diferentes culturas, a lei do casamento é diferente. O que é num país, ou também num período histórico, vai mudando. Por que isso? Porque são leis dos homens, são leis culturais. Então, elas estão sujeitas à mudança, conforme o período histórico, a cultura do país. Elas são importantes, são muito importantes, porque elas regem o interesse das famílias, elas regem de acordo com a cultura de determinada sociedade. Mas elas têm que convergir com a lei de Deus. E qual é a lei de Deus que não muda? E que é a mesma em todos os países, em todas as culturas? É a lei do amor. Essa lei, ela não muda. Ela é imutável. A gente consegue analisar também que nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que muitas vezes essa lei de Deus não é levada em consideração por questões de interesse materiais, como o orgulho, a vaidade, ou também por questões financeiras, ou talvez por preconceito de culturas, né? Mas a lei de Deus, ela é única, é a lei do amor. E a gente consegue ver também na obra Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, codificada por Chico Xavier, onde ele fala muito dessa questão do casamento, das relações afetivas, e que ali a gente consegue perceber que tudo começa pelo namoro. Dois seres sentem afinidade um com o outro, e no momento que chega para ter a racionalidade de se entender, se realmente ama esse outro ser, muitas vezes é levada mais em consideração os instintos sexuais do que as questões do coração. O casamento é um desafio, mas também um convite para a reforma íntima. São dois seres imperfeitos que resolvem se unir pela lei do amor, com o intuito de evoluírem juntos
de aprenderem juntos. E claro que muitas vezes acontecem conflitos, porque muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos. Tem reações no nosso ser íntimo que a gente não sabe se vai ter. Tem também um mundo maravilhoso dentro de nós que a gente também não conhece. O nosso parceiro, a nossa parceira, é um outro ser que também não se conhece por completo. Também tem suas fraquezas, também tem suas dificuldades, também tem suas virtudes. Mas cada um, a partir do perdão, a partir da reforma íntima, consegue aprender um com o outro, a evoluírem junto. No Livro dos Espíritos, também é mostrado que o casamento é um progresso da humanidade. E a abolição do casamento faria nós regredir a nossa humanidade. Ao momento que cada vez mais a nossa sociedade vai evoluindo, a tendência é que as questões do coração sejam mais levadas em consideração. Nós estamos aqui aprendendo a amar, a se autoconhecer, mas como eu disse anteriormente, existem muitos desafios para que essa lei de Deus seja cumprida. Um deles são as nossas expectativas. Às vezes nós queremos muito que as virtudes estejam no outro. A gente quer ser servidos pelo outro, mas a gente não percebe se nós estamos sendo os melhores que a gente pode para o outro. Se nós estamos aprendendo a ser melhor para o outro. É um trabalho de vencer más tendências, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Mas é muito, muito gratificante essa evolução. Muitas vezes os casamentos eles se desfazem ou porque não seguiram a lei de Deus, que é a lei do amor. Porque quando dizem aquela frase, o que Deus uniu, o homem não separa, eles não estão falando da lei dos homens, a lei civil, que ela muda constantemente, mas sim a lei de Deus, a lei do amor, que nunca muda. Essa união unida pelo amor, jamais separarão. É muito bonita essa união, porque eles nunca deixarão de estarem juntos, por mais que cada um tenha a sua particularidade. Como vocês viram ali no projetor, né? Aquele vídeo, o noivo queria que a esposa fosse de outra forma, mas o jeitinho que ela era mudou a vida dele. Fez ele ter outros pontos de vida vistas. Então, o divórcio, ele é uma lei dos homens. Ela não é contrária à lei de Deus, porque ela serve para desfazer o que de fato já estava separado. O que de fato, uma união constituída sem amor, elas são uniões infelizes, que estão sujeitas a se desfazerem. É por isso o significado dessa lei. O significado dessa frase, o que Deus uniu, o homem não separa. E quantas vezes, né, nós não estamos preparados para abrir nosso coração. A gente se prende muito na matéria, a gente se prende muito por questões que poderiam ser resolvidas
se a gente olhasse mais para que realmente nos faz feliz. Eu vou ler uma parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que é muito interessante ser analisada. É assim: também os fariseus vieram ter com ele, Jesus, o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu. Os fariseus naquela época, a gente tem que entender também a cultura que foi escrita essa passagem. Os fariseus naquela época eram os senhores das leis. É como se seriam juízes que a gente conhece hoje. Jesus respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e se ligará a sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. É bem interessante essa passagem também, levando em consideração a cultura daquela época. Aqui fala macho e fêmea porque naquela época essa era a cultura. Mas lembrando que Jesus falava muito por parábola. Vamos analisar aqui. Não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. A gente pode perceber que naquela época, quem é que deixava a família e se ligava ao cônjuge? Era a mulher. Aqui Jesus está dizendo que é o homem. Desde aqui, Jesus está dizendo, querendo mostrar que essas questões culturais do casamento são mutáveis e que são sujeitas à mudança, e que o amor verdadeiro tem que superar questões culturais, preconceitos. Vamos continuar aqui com essa passagem. Mas por que então retrucaram os fariseus? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outra despediu, também comete adultério. Isso analisando ali a cultura, né, que Jesus não podia ir muito além da cultura que eles viviam. Mas a gente pode entender que uma coisa muito interessante nessa passagem. Quando os fariseus perguntam para Jesus sobre a questão ali que o Moisés falou do escrito de separação, desde aquele tempo já estavam falando do divórcio. Jesus fala: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisse suas mulheres. Isso é muito atual. Quantas vezes a gente não amolece nosso coração para o amor? Para aquele outro ser que, embora tenha seus defeitos e suas particularidades, a gente nutre sentimento de simpatia por ele. Mas quantas vezes a gente está com o coração adurecido e a gente não amolece o coração para o amor? Jesus estava dizendo sobre isso. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés trouxe, né, essa questão da separação. É importante também que, para que seja cumprida a lei de Deus, que a gente passe para a reforma íntima também, que a gente possa também amolecer o nosso coração para aprender a amar, para aprender a perdoar. Porque sim, nós somos seres imperfeitos, nós erramos muitas vezes. Quantas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, nós queremos que o nosso cônjuge visite a nossa família,
mas o nosso cônjuge não gosta de visitar a nossa família por causa de interesse deles, ou a gente quer ir para um determinado lugar, mas o nosso parceiro não gosta de ir. Nosso parceiro está em tem uma outra percepção, tem outros gostos, outros interesses. É um desafio um casamento. É um exercício de paciência, de saber resolver conflitos de interesse, conflitos de ideias. Somos todos diferentes. Mas o bonito, como foi mostrado no vídeo ali, é que somos diferentes. E a diferença faz com que a gente consiga ver o mundo de outra forma, faz com que a gente consiga evoluir. Às vezes, o que a gente acha um problema pode ser uma oportunidade da gente aprender. Da gente aprender uma outra maneira de ver o mundo. O interessante também é a gente separar o que é o sentimento sensação e o que é o amor. Sentimento sensação é mais comparado à paixão. Ela, com o tempo, ela vai acabar. Mas o amor não acaba. O amor já é uma coisa mais amadurecida. É a parceria, é o querer viver bem junto. É esse amor que faz com que os relacionamentos sejam felizes. Mas para isso, é necessário a maturidade, é necessário estarmos abertos para a reforma íntima, a gente ceder às vezes, a gente vencer o nosso orgulho. Mas é muito bonito essa oportunidade de a gente poder evoluir em conjunto, de nós sermos pessoas melhores, estar aberto para a nossa evolução. Eu vou ler um poema para vocês agora, de Carlos Drummond de Andrade, que fala muito do que a gente conversou essa noite. O nome o título desse poema é As 100 Razões do Amor. É assim: eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça. É semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos variáveis. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o matem, e matam a cada instante de amor. É bem interessante também esse poema do Carlos Drummond de Andrade, que fala muito desse amor, amor sem cobrança, amor sem porquê, apenas amor. Não porque ele fez isso ou aquilo para mim, ou porque tem determinada característica, mas simplesmente amar. Amar o nosso companheiro, a nossa companheira, aquela pessoa que nós escolhemos para compartilhar a nossa vida. Esse ente querido, amado, que sim, muitas vezes vai nos decepcionar, talvez,
Porque nós não somos perfeitos, nós estamos aqui na Terra para evoluir, mas também vai nos trazer muitas oportunidades de aprendizado, muitas oportunidades de crescimento em conjunto, de construção de projetos. Amar sem esperar nada em troca, apenas amar, deixar o coração, como diz ali na passagem de Jesus, amolecer o nosso coração para que a gente possa estar aberto para o amor. O outro não precisa ser do jeito que eu quero para eu amar ele. Nós podemos amar mesmo a pessoa tendo suas próprias particularidades. Muito obrigada pela atenção de todos. Paz e luz no coração de cada um de vocês.